Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. O nosso assunto de hoje, aqui e agora, é a MP 905, a medida provisória 905 de 2019. Quem é que se lembra dela? Talvez alguns colegas até digam assim, medida provisória? Que é isso? Ou então uns dizem assim, a medida provisória 905, eu não sei do que se trata. E outros, olha, não sei, não quero saber, mas então eu vou te contar aqui agora sobre a MP 905. Vamos ver? Muito bem, então deixa eu explicar para quem não conhece, não sabe do que se trata. Medida provisória é uma ferramenta legislativa, uma ferramenta jurídica de se criar uma lei, mas que é utilizada pelo presidente da República. É o poder executivo, através do presidente da República, através de uma medida provisória, criando uma lei ou alterando uma lei. Aqui no caso da medida provisória 905 de 2019, a presidência criou uma lei e modificou outras tantas. E essa lei que foi criada, a famosa lei da carteira de trabalho verde e amarelo, todo mundo já ouviu falar, não é? Mas para nós da área de saúde e segurança no trabalho, o que nos interessa essa medida provisória 905 é que ela trouxe algumas alterações na nossa área de saúde e segurança no trabalho. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar quando teve aquele bate-papo ali no ano passado, no mês de novembro, aquela conversaiada todas nas redes sociais sobre o CIA, o Certificado de Aprovação lá nos EPIs, estão lembrados? Então, foi fruto dessa medida provisória 905. Todo mundo ouviu falar, ou leu alguma coisa, ou até discutiu, ou deu um pitaco, quando se falou que acabou o acidente de trajeto, não existe mais o acidente de trajeto. Foi essa medida provisória 905 que fez a alteração lá na legislação previdenciária, extinguindo, acabando, pondo um fim lá no tão conhecido acidente de trajeto. Pois é, sabe o que é que está acontecendo? Vocês já ouviram falar naquela história de que o gato subiu no telhado? Pois é, a medida provisória 905, ela subiu no telhado. E o que é que acontece nessa história de subiu no telhado, o gato subiu no telhado? Quem sabe dessa história, dessa parábola do gato que subiu no telhado, sabe que ao final tem a morte de alguém. Quando você quer dar uma notícia e não quer ser abrupto na notícia, de dizer, olha, o fulano morreu, aí você diz, olha, o fulano subiu no telhado, quer dizer, ele está lá em cima no telhado, vai cair e vai morrer. E é o caso, nessa analogia, da medida provisória 905. Por que isso? Vou te explicar. Então, a história é assim, o seguinte, uma medida provisória, quando o presidente da República elabora ela, apresenta lá na Câmara dos Deputados. Tem que passar pelas duas casas legislativas, primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. As duas casas aprovando, essa medida provisória, ela se torna uma lei, ela vira uma lei. Mas tem todo um processo legislativo que deve ser obedecido. Primeiro, ela passa pelaquela Comissão de Constituição e Justiça, aonde um grupo de parlamentares analisa se não há inconstitucionalidade, se não há nenhum confronto com uma outra legislação, quais as legislações que precisam ser revogadas para que essa entre em vigor. Então, é todo um cuidado para que essa nova lei não venha a causar confusão lá adiante, principalmente no aspecto da sua constitucionalidade. E aí, nessa comissão que aceita, nessa comissão de Constituição e Justiça que dá o primeiro passo, ali já podem ser feitas as alterações, as emendas,
que depois isso tudo pronto, vai lá para o plenário para ser votado pelos 500 e tantos deputados. Sendo votado lá no plenário pelos deputados, pela maioria dos deputados, a maioria simples, significa, se tiver 300 deputados lá no dia da votação e 151 votar a favor, ela foi aprovada ali na Câmara dos Deputados. Aí vai lá para o Senado faz algum outro tipo de emenda e aprova. Aí sim, termina ali e a lei é aprovada. Acontece que essa medida provisória, ela tem um prazo, ela tem um tempo, são 60 dias que ela tem que passar por todo esse processo legislativo para então virar uma lei. E o que é que acontece? Nesse caso da medida provisória, que foi editado lá em novembro do ano passado, já foram os 60 dias. E interessante você saber que a lei passa a valer, a medida provisória, no dia que ela é editada. Então, desde lá de 11 de novembro do ano passado, naquela lei da carteira verde e amarelo, já está valendo, aonde foi modificado o CA dos EPIs, aonde foi retirado o acidente de trajeto e outras leis envolvendo lá as questões trabalhistas. Já passaram a ter validade desde novembro do ano passado. Por isso que a grande maioria das medidas provisórias são transformadas em lei, para que não haja nenhuma confusão. E o problema aqui é que os 60 dias já foram vencidos. Aí o que os deputados fizeram? A Câmara Legislativa fez? Renovou esse prazo por mais 60 dias, que vence agora no dia 20 de abril. Então, quando eu disse que o gato subiu no telhado, nós corremos um sério risco dessa lei não ser aprovada, da medida provisória caducar. E aí, tudo aquilo que foi feito até então passa a ser nulo, não tem valor nenhum. E para nós, no nosso caso, o que interessa e o que pode não ter validade, principalmente aquela questão do acidente do trajeto. Corremos um sério risco de toda aquela conversaiada, toda aquela movimentação em relação ao acidente de trajeto simplesmente não existir mais. Além disso, temos uma outra situação. Essa medida provisória, lá quando ela entra naquela comissão de justiça, de Constituição e Justiça, lembra que eu falei que sofre as emendas? Tem 1930 propostas de emendas nela. E quase todas essas propostas de emendas são contra aqueles artigos que tiram direitos dos trabalhadores. Não vou entrar aqui no aspecto, no conteúdo jurídico da carteira verde e amarelo, aonde a pessoa se propõe a trabalhar por um salário de até um salário mínimo e meio, durante 2 anos, com um monte de direito a menos do que um contrato normal. Direito a menos no fundo de garantia, direito a menos na previdência. Tem uma alteração feita por essa medida provisória lá no artigo 155 da CLT, esse que você está vendo aí. Lembre-se que a gente sempre pregou, sempre ensinou, de que as empresas estavam obrigadas a também obedecer todas as legislações estaduais e ou municipais que tratassem de assuntos de saúde e segurança no trabalho. Sempre ensinei isso. Então, essa medida provisória, ela tirou essa obrigação das empresas. Os estados e os municípios não podem, por essa medida provisória, legislar sobre assuntos de saúde e segurança no trabalho. Agora, se a medida caducar, ou se alguma emenda nessas propostas lá forem feitas nesse artigo, volta tudo como era antes. Olha a confusão que isso pode acontecer. É o que nós chamamos em direito de insegurança jurídica. É um muda, desmuda, muda, desmuda, e é a confusão que nós estamos. Tem um item lá de um seguro contra acidentes, um seguro privado que a empresa faz, que é uma vergonha. A empresa paga o seguro do acidente do trabalho, aquele o SAT, e ali a lei diz que ela se desobriga de qualquer
tipo de acidente que venha a acontecer. Então o empresário vai, faz um seguro lá de 10 mil reais, e se o sujeito morre no trabalho, a lei diz que o empregador não terá nenhuma responsabilidade civil, o que é um verdadeiro absurdo. Tem um outro ponto em relação às dívidas trabalhistas, aquelas que vão para a Justiça do Trabalho, aquelas que o empregado ganha e a empresa leva 10 anos para pagar. Essa nova lei diz que a empresa pagará de juros somente o juro da poupança. Uma vergonha, o juro da poupança é 4, alguma coisa ao ano. E essa lei, então, tornaria um belo negócio dar os canos nos direitos dos empregados. Simplesmente eu não pago os empregados, eu enrolo 2, 3, 4, 5 anos e vou pagar o juro da caderneta de poupança. Olha que maravilha! Então, nós vamos ter que esperar. Ou as emendas lá na proposta retiram esses absurdos todos, inclusive essa que extinguiu o acidente de trajeto corre um sério risco de ser extinto e voltar o acidente de trajeto, ou então a medida provisória 905, como um todo, morrer na casca e tudo volta a ser como era antes no quartel de Abrantes. É isso aí. Espero que você tenha entendido e tenha gostado. Esclarecido, a medida provisória 905 subiu no telhado. Vamos ver se vai morrer ou se vai sobreviver. Valeu, um abraço, tchau.